A minha voz hoje não está muito boa, né? Esse clima aí tem deixado o pessoal meio para baixo com relação à garganta, saúde, gripe. E temos alguns irmãos que não estão aqui hoje porque estão passando mal também, né? Então, não deixem de orar por aqueles que estão enfermos, né, e não podem estar aqui conosco para adorar o nosso Deus. Ontem eu estava quase sem voz nenhuma mesmo, né? De manhã, então, eu só falava sussurrando, mas Deus nos ajudou e hoje a gente tem um pouquinho de voz para falar, né? E a gente está assim. Então, não deixe de orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, mesmo aqueles que estão presentes em nosso meio e aqueles que não podem estar, porque realmente é uma luta, como disse o irmão Ribamar, é uma luta, né, irmão Ribamar? É uma luta que nós travamos com relação à saúde. Ainda mais nesse tempo, nesse clima que a gente tem passado, né? Meio complicado, né? Hoje pela manhã nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, daqui a pouco. Mas vale a pena nós pensarmos no contexto em si de como Jesus Cristo a instituiu. No dia que ele foi preso, ele deixou para nós esse memorial para que nós nos lembrássemos dele. Daqui a pouco os nossos irmãos diáconos e o pastor Isaías vai estar aqui conosco, nos ajudando na celebração desses elementos. E eu gostaria de ler com os irmãos um compilado que eu fiz dos evangelhos sinóticos. Não sei se você sabe, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles narram, cada um de seu ponto de vista, inspirados por Deus, o que aconteceu naquele dia. Naquele dia em que Jesus Cristo instituiu esse memorial, momentos antes e momentos depois daquele momento em que eles estavam ali celebrando a ceia e até o momento em que ele foi então preso e levado para ser torturado e assim sacrificado na cruz do Calvário. Então Mateus registra, Marcos registra, Lucas registra, João também registra, mas cada um registra aquilo que lhe mais chamou a atenção. Se você juntar todos os 4 evangelhos, você tem uma narrativa que nos dá um pouquinho mais de amplitude com relação àquele dia. E eu tive o cuidado de tentar, não quer dizer que perfeitamente está ou não, né? Porque às vezes a gente pode, João narra uma coisa que depois ele volta lá atrás e narra a mesma coisa. Então, mas eu tentei o máximo possível, né, narrar do momento ao fim, antes do iniciar da festa, da Páscoa, ao fim, quando ele então sai para o jardim de Getsemane e ali então ele é preso, né? Vai orar e depois preso. E eu vou pedir aos irmãos que nos acompanhem e prestem bastante atenção na leitura desses 4 textos, Mateus, Marcos, Lucas e João, na ordem que vai aparecer para a gente ali, né? Vocês irmãos estão entendendo aquele negócio ali, né? Aquela ordem. Então, a irmã Marta vai nos ajudar e eu vou lendo aqui, né? Mais ou menos, e os irmãos vão prestando bastante atenção e procurando usar a mente criativa dos irmãos para visualizar aquele dia, aquele momento, né? Vamos começar então por Lucas, capítulo 22, versículo 7. Diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos a ti prepararmos a refeição da Páscoa? Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Então ele enviou 2 dos seus discípulos dizendo: entre na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo o que Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: certamente não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Um deles, um discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E lhes digo que, de agora em diante, não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que bebereis o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior.
Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e lhes designou um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se nos tronos julgando as 12 tribos de Israel. Depois de terem cantado o hino, saíram para os montes das oliveiras. Não sei se os irmãos conseguiram visualizar mais ou menos tudo o que aconteceu, naquela noite, né? Naquela noite em que Jesus Cristo foi então traído, entregue a Satanás. Quando eu leio esse texto, muita coisa me chama a atenção, mas muita mesmo. Só que se eu fosse tentar com os irmãos estudar todas elas, a gente não sairia daqui antes de domingo que vem. Então não dá certo, até porque a gente tem nossos dias, nosso trabalho, nosso dia a dia, né? Não vai dar certo. Mas algumas coisas muito me chamam a atenção nesse texto. E a primeira coisa que me chama a atenção está exatamente no primeiro versículo que nós lemos. O primeiro versículo de Lucas, capítulo 22, versículo 7, diz assim: finalmente, primeira palavra, finalmente. Quando você usa essa expressão finalmente, você está dizendo o quê, em outras palavras? Esperando que viria, até que enfim chegou, né? Chegou o momento, né? Até que enfim chegou lá. Só que o grego aqui, ele não tem essa ideia que você e eu temos. Quando ele diz finalmente, até que enfim, né? Está demorando, né? A gente usa essas palavras. A palavra grega dita aqui é necessário que. Então, quando Jesus Cristo está dizendo finalmente, ele está dizendo para a gente, para aqueles discípulos no dia, que necessário que isso fosse, assim como. Não é no sentido até que enfim chegou. Não, mas a ideia é precisa acontecer, é necessário, tem que acontecer. E chegou esse dia em que tudo vai acontecer. Então, quando eu olho para esse versículo, eu fico imaginando a mente de Cristo. É claro que quem sou eu para tentar esquadrinhar o coração de nosso Deus? Não tem como. Mas eu posso pensar um pouquinho, e os irmãos comigo também, pensar um pouquinho como o coração de Jesus Cristo estava quando aquela noite chegou. Quando ele diz finalmente, é necessário que, tem que acontecer. Você então olhe para o coração ou para a pessoa de Cristo e você vai pensar o quê? O que vem na tua mente? Angústia? Sim, angústia. O que mais? Medo? Tristeza? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alegria. Alegria. Aí você, puxa, pastor, não entendi. Como que ele, Jesus Cristo, que estaria passando pelo que ele iria passar, e passou, a gente sabe a história, ele estava alegre. Como é que você consegue ver isso? Simples, irmãos. Veja em Lucas 22, versículo 15, ele diz aos seus discípulos assim: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Desejei ansiosamente. Você deseja ansiosamente o que é ruim ou o que é bom? Pensa comigo. Você deseja o que é bom ou o que é ruim? O que é bom. O seu coração fica a mil, né? O seu coração fica batendo, né? Um presente, uma gratificação, uma promoção, uma festividade, alguma coisa que você vai se muito alegrar por aquilo chegar.
Então, quando Jesus Cristo estava naquele momento dizendo, finalmente tem que acontecer, no coração de Cristo, baseado neste texto em que ele diz, desejei ansiosamente. Em outras palavras também, desejei ardentemente. Em outras palavras, podemos dizer, eu não estava vendo esse dia chegar. Você usou já aquela expressão assim, chega dezembro, mas não chega agosto. Já ouviu essa expressão, né? Porque você está tanto que coisa chega que parece que nunca chega. Pois é, Jesus Cristo naquele dia estava em extremo ansioso, né? Alegre, porque naquele dia o reino de Deus sairia vitorioso diante das trevas. Olha só. Vou repetir, ele estava alegre, feliz, porque naquele dia, aquela cédula que dizia que você é um condenado por causa dos seus pecados, pela dívida que você tem para com Deus, estaria sendo paga. E as trevas não têm mais nenhum poder sobre os filhos de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda para Deus. Você que é pai, sabe o que eu estou falando agora. O pai sempre gosta, pai e mãe, tá? Não é só pai e homem, não. É pai e mãe. Você sempre gosta de ter os seus filhos junto a você, não gosta? Eu não consigo entender um pai ou uma mãe que pede a Deus para o filho ir embora. Vai embora, meu Deus, está difícil. Será que você não consegue entender que você tem que ir embora? Está me perturbando. Eu não consigo entender muito bem. Quem ama, lógico, né? Eu sei que existem as aberrações no mundo aí, né? Inclusive mães até entregam seus filhos e tal. Não tem amor, não tem nada. Isso aí é coisa do pecado. Mas naturalmente o pai, a mãe deseja ardentemente ter os seus filhos junto de si. E Deus da mesma forma. Ele é pai. Ele nos ama, e ardentemente ele, quando viu o homem se afastar dele, lá no jardim do Éden, ele planejou, já sabia que ia acontecer, preparou e já sacrificou Jesus Cristo lá atrás, para que aquele dia, quando ele aqui junto conosco, pudesse então dizer, o véu está rasgado, o homem agora tem livre acesso a Deus. O homem tem livre acesso ao Pai. O Filho retorna ao Pai. Imagina o coração de Deus. Muito alegre? Com certeza sim. Então, essa é a primeira lição que eu quero deixar com você. A alegria de ter você de volta no coração de Deus. Mas você quem? Eu falei agora há pouco, os filhos de Deus. Mas quem são os filhos de Deus? Veja que Jesus Cristo, quando ele fala aqui no João capítulo 13, versículo 2, ele então mostra para você e deixa claro que o diabo havia induzido a Judas Iscariote, induzido a Judas a fazer o quê? Trair Jesus. Mas você vê que Judas caminhou com Jesus. 3 longos anos está lá Jesus ensinando seus discípulos. E é interessante que quando Judas, você já leu essa parte da história, se você não leu, leia depois. Quando Judas chega com os soldados para prender Jesus, veja lá no Getsemane, você vê que Jesus recebe Judas como? Amigo. Amigo. Ora, se você sabe que uma pessoa vai fazer mal a você, você consegue tratá-lo assim? Você consegue tratar aquele que quer o teu mal, chamando ele de amigo? Mas Jesus Cristo tratou Judas assim. Quem era Judas? Um dos 12, caminhando com Jesus. E isso vem nos mostrar, irmãos, uma outra grande realidade. Jesus Cristo conhece quem são realmente seus filhos. A gente, nós estamos juntos, reunidos, louvando a Deus, adorando a Deus, mas Deus sabe dos nossos corações. E não é porque estamos juntos que todos são filhos de Deus. Deus conhece, mas mesmo sabendo que não são, Jesus Cristo não dispensa eles. Veja que o Judas foi
levado por Satanás a trair Jesus. Mas você repara que Jesus está sempre dando uma deixa. Um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Jesus está cantando a pedra. Não para chamar a atenção da pessoa, mostrando que tem uma pessoa que vai ser traidora. Não, até porque todos foram traidores também, né? Você vê que quando Jesus Cristo é preso, cumpriu essas escrituras que diz que feriu o pastor e as ovelhas se dispersaram, fugiram. Todo mundo, até aquele camarada que se dizia valentão, chamado Pedrinho, né? Não é o nosso Pedrinho não, tá? Por favor. Né? Que disse assim, não, eu estou junto contigo. Não, eu vou estar ali. Mesmo naquele dia, naquela mesma hora, ele ainda tentou dar uma de valente, puxando a espada e acertando a orelha do soldado. Quando Jesus foi preso, quem foi com ele? Ninguém. Todos meteram o pé. Pedro ainda ficou meio distante, né? Assim, meu Deus. Você é um deles. Eu não, que isso, sai dessa. Nem conheço, nunca ouvi falar. Então veja, todos traíram Jesus de uma certa forma. Mas veja, Jesus Cristo está dizendo assim, aonde vocês vai me trair? Ele não falou todos. Ele falou, um de vocês vai me trair. O que ele estava dizendo? Jesus está dizendo ali naquele momento. Ele estava fazendo com que Judas refletisse em seu coração. Paulo, quando chega a lembrar aos nossos irmãos lá do passado, da igreja de Corinto, ele usa uma expressão interessante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que Paulo está dizendo? O que Jesus Cristo fez quando ele cantou a pedra, dizendo, um de vocês vai me trair. E ele está dizendo o seguinte, faça uma avaliação do seu coração. Porque aquele que come e bebe, diz Paulo, e come ou bebe indignamente, ou seja, não merecendo ser, não fazendo parte do corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Nós precisamos, então, ouvir o que Deus está dizendo ao nosso coração. Você é ou não filho de Deus? E veja, para ser filho de Deus, não é você achar que é. Ser filho de Deus é todo aquele que entregou a sua vida nas mãos de Deus. É todo aquele que confia a sua vida a Jesus Cristo. Não é pertencer a uma igreja, não é estar em práticas religiosas, seja essa, seja aquela. Não é isso, é estar realmente nas mãos de Deus. E Jesus canta a pedra, um de vocês vai me trair. E aí eles fizeram o seguinte, será sou eu? Aí começaram a fazer uma reflexão, começaram a se examinar. Começaram a sondar nos seus corações, será que sou eu? Será que sou eu? Eles enxergaram uma coisa interessante. Todos nós podemos trair Jesus. Todos nós podemos trair Jesus. O negócio é, examine-se, pois, o homem no seu coração. Sonde, veja, confira lá dentro como você está diante de Deus. Será que sou eu? Um dos grandes problemas, às vezes, nós queremos taxar outros como não sendo filhos de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar a taxar outro porque fez ou deixou de fazer, andou porque deixou de andar, falou ou deixou de falar. Eu não posso taxá-los como sendo ou não filhos de Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia também, Paulo falando aos Coríntios, não sei se você lembra. Na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, tinha um jovem que estava em pecado, cometendo um ato de pecado que nem no mundo era aceitável. E aí Paulo diz assim, ó, esse camarada, vocês estão tolerando ele, não fazendo nada com ele, né? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que chamar a atenção desse cara, repreendê-lo. Se ele não quiser se converter, se acertar, dispensa ele, vamos dizer assim, né? Põe para fora. E ele usa uma expressão interessante, para que Satanás consuma a sua carne, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Nem Paulo ousou dizer que ele não era um servo de Deus. Ele deduziu que, se fosse, mesmo naquela condição de pecado, sofreria as consequências, mas estava salvo. E o que acontece? Em 2 Coríntios, a gente vai ver que ele volta. Era um servo de Deus, ele se consertou, graças a Deus. Ele examinou o seu coração, ele viu a sua realidade. Então nós precisamos ver a nossa realidade. Mas temos que ser sinceros. Temos que ser sinceros. Judas, diz o texto, que Jesus Cristo, depois de dizer isso, e o pessoal fica lá, será que sou eu, será que sou eu, sou eu? Aí Judas chega para ele, hipocritamente,
diz o seguinte lá em Mateus 26, 25. Com certeza não sou eu. Vocês perceberam isso? Com certeza não sou eu. O que ele estava fazendo ali? Agindo com falsidade, hipocrisia. Ele sabia. Satanás já tinha induzido seu coração lá atrás. Ele já tinha vendido Jesus. E ele diz, com certeza não sou eu. Em outras palavras, ele fez aquilo que nós fazemos. É fulano de tal. Ele só não usou a expressão fulano de tal. Porque quando você diz é fulano de tal, você tira você do objetivo e da atenção. Você tira você do objetivo e da atenção. Não sou eu. Olhe para todo mundo, menos para mim, porque não sou eu. E Jesus, que conhece os corações, vira para ele e fala o quê? É assim. É você mesmo. É você mesmo. E aí ele continua celebrando a Páscoa, não a ceia. Diz o texto, você leu lá comigo, que depois que ele, então, chegou o momento, Satanás toma conta de Judas e diz, então, Jesus, vai, segue, faz o que você tem que fazer. Vai, reúna lá, afinal de contas, é para isso que você está aqui. Vai embora, faz o que tem que fazer. E aí, então, Judas sai. E naquele momento que Judas sai, Jesus Cristo, então, institui a ceia. Não sei se você percebeu isso no texto. Judas pegou o bocado de pão molhado, saiu, o pessoal não entendeu, achou que ele fosse comprar alguma coisa para a festa, alguma coisa que estava precisando, ou entregar alguma esmola para algum pobre e tal, porque ele era o tesoureiro, né, do grupo. Aí Jesus Cristo, então, institui a ceia. O que eu aprendo com isso também? Que para participar da ceia de Cristo, só os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Só os lavados e os remidos do sangue do Cordeiro. Qualquer um que participar não sendo lavado, remido, perdoado pelo sangue do Cordeiro, come para a sua própria destruição. Não interessa se é da Igreja Batista, da Assembleia, da Presbiteriana, se é lavado pelo sangue do Cordeiro, esse pode participar. Porque quem me garante que até um outro crente de uma outra Igreja Batista realmente é lavada? Eu não posso julgar, eu não posso dizer que sim nem que não. Nós, há muitos anos atrás, né, os irmãos mais antigos devem lembrar disso, né? Nas igrejas batistas celebrava-se a ceia, né? Só membros da Igreja Batista, da mesma fé e ordem, podiam participar da ceia de Cristo, né? Era um zelo que tinham na época. Mas veja, quem me garante que até aqueles que estão ali são realmente lavados pelo sangue de Cristo? Isso é função de cada um de per si. Examinar o seu coração. E então ele vai examinar o seu coração e vai observar, devo ou não devo participar? Bom, se eu participar, eu vou participar porque eu sou lavado e remido do sangue do Cordeiro. Não perfeito. Eu tenho minhas falhas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Corrija, se acerte e participe da ceia de Cristo. Então, depois que Cristo instituiu a ceia, deixou os elementos, o sangue e o vinho e o pão, daqui a pouco o pastor vai falar um pouco mais específico disso, né? O que Deus já lhe preparou. Jesus Cristo, então, ali naquele texto que você leu comigo, de João, capítulo 13, versículo 31, ao capítulo de 17 de João, Jesus deixa outras recomendações antes de sair para o Monte das Oliveiras. Ele deixa ali várias recomendações. Recomendações essas para os seus discípulos, para nós. E quais eram essas recomendações? Entre outras, aqui eu destaco só 6, não vou comentar todas elas, que não vai dar tempo. Ele diz o seguinte, olha, presta atenção, só Cristo, ele diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus Cristo, não é outra coisa, não é uma outra entidade, não é uma outra pessoa, mas somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se nós amarmos Ele de todo o nosso coração e guardarmos todos os seus mandamentos, Ele nos atenderá.
Ele diz que Cristo ia voltar para o céu. Ele ia retornar para o Pai. Mas que Ele estaria conosco todos os dias através do seu Santo Espírito. Que viria como Consolador, como aquele que ia nos ensinar, nos instruir, fazer lembrar de tudo o que Cristo havia deixado para nós. Só Ele tem a paz verdadeira. Só Cristo é a paz verdadeira. Não como o mundo a dá, mas só Deus pode dar. E também que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Você leu no texto que nós lemos aqui que os discípulos estavam meio preocupados, né? Quem seria o maior, quem seria o menor. Vocês leram isso comigo, né? Jesus Cristo, antes de tudo acontecer, Ele pega, tira a sua capa, né? E vai lavar os pés dos discípulos. Isso era a função do escravo. Eu imagino a cena, os discípulos sentados à mesa, um olhando para a cara do outro, dizendo, quem vai lavar meu pé? É questão de cultura, né? Não é uma prática religiosa, é questão de cultura. É igual você vai almoçar, tomar café, né? O que você faz normalmente? Né? Lave a mão, não precisa dizer que não faz não, tá? Lave a mão, é higiene, né? Higiene, você lava a mão. Depois de almoçar, geralmente você faz o quê? Escova os dentes, é higiene, é uma questão de higiene. Você chega da rua, você trabalhou o dia todo e vai dormir. Tem alguns que até fazem, não vou falar muito não, né? Mas geralmente toma um banho, é higiênico, né? É uma questão de higiene, né? Lava bem os pés, né? Deixa os pés bem branquinhos, né? Higiênico, né? Coisa de higiene, né? Pois bem, mas essa função era dos escravos. Imagina os discípulos ali, um olhando para a cara do outro, assim, quem é que vai lavar meu pé? Cadê? Cadê o escravo? E aí Jesus Cristo se coloca numa posição e Ele chama a atenção, olha, vocês têm que fazer isso. Você tem que servir um ao outro. E aí nessas instruções finais Ele vem e coloca, né, que nós devemos amar uns aos outros, amá-los de todo o coração. Amar profundamente, não querer ser tratado como rei, mas colocar como um escravo, servindo uns aos outros. E por último, não amando o mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus que nos santifica, e aquele que ama a palavra, aquele que vive pela palavra, aquele que faz a palavra de Deus o seu norte, muito bem, esse não experimenta as coisas terríveis deste mundo. Infelizmente, às vezes nós trazemos para nossas vidas práticas, costumes, pensamentos, expressões que o mundo faz tranquilamente, mas que é do mundo. E a nossa vida é uma vida de constante santificação, uma vida de constante crescimento junto aos pés de Deus. E nós precisamos entender que esses elementos vão fazer exatamente isso, nos lembrar o que Ele fez e o que Ele quer de cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos orientar, porque é assim que Deus quer que sejamos. Ele fez e Ele disse, façam o mesmo, façam o mesmo. Então, hoje, né, quando estivermos participando desses elementos, medite nessas palavras de Cristo, não nas minhas palavras. Procurei só falar mais o que está no texto, né? Não colocando muita coisa, para você entender exatamente o que Jesus Cristo quis naquela noite, quando Ele foi traído, quando Ele foi, então, levar o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado para a cruz do Calvário, e com alegria, porque Ele estava resgatando os seus, aqueles que desejavam. Vou pedir aos nossos irmãos diáconos que venham até aqui à frente, né, que vão nos ajudar, o pastor Isaías também.